Sejam bem-vindos a mais um Habilcast, um podcast para a gente bater um papo sobre gestão. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para falar de um assunto também muito especial, que é o RH. Fernanda está aqui comigo. Fernanda, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para a gente. Claro, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Fernanda, tenho 40 anos, sou formada em Administração, Habilitação e Recursos Humanos. Depois eu fiz uma pós em Psicologia Organizacional, sou formada também em Analista Comportamental, DISC Profiler. Legal. Tu trabalha aqui na Habil conosco há quanto tempo? Estou aqui há um ano, entrei com a missão de estruturar o RH e hoje estamos também prestando consultoria nessa área, né, para clientes, né, de pequeno e médio porte. Legal, isso vai entrar completamente no assunto que a gente quer falar hoje, que é hoje você vai saber se você precisa ou não ter um setor de RH na sua empresa. Vamos começar então bem do princípio. Semana passada vocês viram aí o nosso episódio sobre DP e a gente falou no início já a diferença entre DP e RH. Muita gente confunde, ainda acha que é a mesma coisa. Então, para a gente começar, Fernanda, o que é o RH de fato? O RH é o elo de ligação, né, entre a direção da empresa e os colaboradores. Então, é aquela área que ouve os funcionários, mas também precisa estar atento para aplicar, né, as missões da empresa. Então, estruturar uma área de RH é muito importante. A gente fala desde ter um recrutamento e seleção mais assertivo, ter uma parte de cargos e salários, benefícios, olhar então para o funcionário, ou seja, para trazer um resultado para a empresa. Então, uma área específica com essa missão, com essa visão, né, de olhar para os funcionários. É aquela área que olha para os funcionários e vê que talvez tenha alguma coisa acontecendo, que não está legal, né, de ter esse feeling, essa percepção de trazer também para a direção, né, que alguma coisa não está legal, ou seja, que precisa melhorar, porque isso impacta diretamente lá no resultado. Uhum. E a importância do setor de RH é uma coisa recente, que está ganhando cada vez mais notoriedade, né? E cada vez está se tornando imprescindível dentro de uma empresa, que já entra no segundo mito que a gente quer conversar. São só as empresas grandes que têm que ter um RH? Não, né? Hoje é imprescindível, né? A gente está percebendo que as empresas estão observando que cada vez mais, antes eles consideravam que era o cliente o mais importante, hoje eles veem que não, né? Que é o funcionário. Uhum. Porque é o funcionário que lida com o cliente. Então, se a equipe não estiver motivada, não estiver engajada, pode botar tudo a perder. Então, aquele cliente que o empresário levou anos para fidelizar, se a equipe dele, que está por trás, que é o que lida diretamente com o cliente, né, não estiver motivada, feliz, ela vai repercutir num mau atendimento. Então, pode botar tudo a perder. Então, como é importante ter, né, essa área para estruturar, para não deixar os funcionários de lado, ou seja, para treiná-los, para desenvolvê-los, né, enfim, deixar eles mais motivados e engajados. E muitas vezes tem muita coisa que passa despercebido pelos diretores, pelos próprios donos da empresa, da sua equipe que não enxerga, e isso entra mais um ponto importante do setor de RH, né? Identificar essas coisas que às vezes passam despercebido pelos superiores, né? Perfeito, que é como já se falava, né, nos outros podcasts, né, que o empresário ele tem esse olhar para o seu negócio. E a área de recursos humanos já não, ela tem né, essa necessidade de olhar para as pessoas. Então, ele começa a perceber questões, né, que talvez pode passar batido. Então, ter uma área específica traz um grande, né, resultado positivo para a empresa. Uhum. Aí entra mais naquilo que a gente comentou no primeiro podcast, eu acho que foi o empresário tem que ter o foco no resultado. Só que se ele tem que cuidar do setor de RH, buscar identificar, às vezes, até mesmo brigas internas que não chegam na diretoria, detalhes bem específicos, ele vai tirar o foco do que realmente importa. Então aí entra a importância de tu ter um RH dentro da empresa. Se for uma empresa muito pequena, 2, 3, 4 funcionários, tu não vai ter um funcionário específico para isso. Porém, já tem que ter um olhar voltado para RH, né? Mesmo que não seja um funcionário específico para RH, certo? Certo, isso a gente então entra naquela questão, né? É necessário ter uma área específica de RH ou não, né? Então, isso depende muito da situação da empresa. Então, por exemplo, alguns clientes que nós atendemos hoje, tem empresas pequenas, de 10 funcionários, que é a menina do financeiro que acaba tocando o RH. Então, o que seria a situação, né? Ter uma pessoa específica ou não? É muito do envolvimento dessa pessoa e quanto que ela gosta da área, né? Porque, então, ela precisa se preparar para aquilo, ela ter um tempo para desenvolver as práticas de RH, né? Não adianta só ter um RH no papel e, efetivamente, ele não criar ações, não, né? Não atuar no dia a dia como recursos humanos.
Então, por exemplo, nessa empresa de 10 funcionários, a menina está conseguindo tocar. Então, com o apoio da consultoria, a gente está estruturando a área de recursos humanos e ela está desenvolvendo esse olhar. Então, para a empresa, nesse momento, está cômodo ter uma pessoa que divide as funções, né? Então, depende muito do envolvimento que é dessas outras atividades que ela exerce. Da dedicação em aprender também. Isso, e quanto que ela gosta da área, né? Porque precisa gostar de pessoas, né? Enfim, é imprescindível. E ser né, essa parte neutra também, porque tu vai defender o lado da empresa, da direção, escutar né, a direção e os funcionários. Então, precisa ser esse elo de ligação e ser sempre neutro, ouvir os dois lados da história, né? E às vezes acaba sendo importante também filtrar a própria mensagem da direção para os colaboradores, né? Claro, tudo tem um jeito certo de falar, né? Um jeito que não vai desmotivar e sim, né, engajar as pessoas, né? Isso é muito importante, que tudo está pensando no resultado. Então, o RH está diretamente ligado ao resultado, ou seja, né, tá junto na missão da empresa, enfim, de conseguir um melhor resultado. Bom, então isso já responde a nossa pergunta. Não precisa necessariamente ter um colaborador específico trabalhando na área de RH, mas os olhos para o RH têm que estar sempre bem abertos, que seja o próprio dono fazendo ou alguém, nesse caso, a próxima pessoa do financeiro, mas que gosta de pessoas, está aprendendo sobre RH com certeza, né? E está iniciando esse trabalho, se está sendo bem feito, tá tudo certo, desde que seja feito. Tem o recurso humano, que é o RH, ele tem com um funcionário, 2 funcionários, tu já tem recursos humanos. E essas pessoas, elas têm que estar engajadas, têm que ter uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, então tem que ser cuidado desde o início, né? Perfeito, porque se a gente pensar, então, como área de RH, né, o que ela pode agregar para uma empresa, então vai desde um recrutamento e seleção mais assertivo. Então, hoje a gente fala muito, né, que os funcionários eles são contratados pela questão técnica e demitidos pelo comportamental. Então, olha como é importante ter uma pessoa que saiba fazer uma seleção. Hoje a gente fala muito em seleção por competência, ou seja, que eu vou avaliar as atitudes e comportamentos daquela pessoa, se está coerente com a empresa, né? Assim, o que a empresa espera. E muito também tem a questão de, não adianta ser o candidato perfeito, mas ele está aderente à cultura da empresa, ou seja, ele vai dar certo lá nessa empresa que eu trabalho. Então, como é importante ter um profissional que vai ter esse olhar, né, esse olhar completo. Tu entrou num ponto que eu queria falar, que é como é caro contratar errado. Sim. Como é caro. Às vezes tu encontra uma pessoa que... É sempre assim, tu contrata pelo currículo, pelo conhecimento técnico, mas tu não demite pelo conhecimento técnico, normalmente. Tu demite pelo comportamental. Isso. Né? Porque a pessoa não quer aprender, a pessoa não se esforça, não entrega, não tá feliz, né? Justamente. Como é que a gente consegue filtrar isso na seleção? Tem algumas técnicas que a gente pode usar para não só olhar o currículo. Claro, o conhecimento técnico ele é importante, muitas vezes imprescindível. Mas como é que a gente agrega o comportamental dentro de uma entrevista, de uma seleção, por exemplo? Como eu comentei, existem algumas técnicas que podem, né, trazer mais sucesso para uma seleção, por exemplo, a seleção por competência, né, que a gente pode conversar no futuro mais. A gente vai fazer um podcast só sobre isso. Né, porque dá, enfim, muita informação, Sim. né? Enfim, são situações que vai potencializar essa seleção e não simplesmente fazer uma seleção ali olhando o currículo da pessoa, vendo nela ela se expressar, enfim, não. Vamos entrar em questões para ver se ela tem aquelas atitudes, aquele comportamento que a empresa espera. Legal, então com certeza tu vai estar aqui conosco para a gente fazer um podcast só sobre recrutamento, que eu sei que vai ajudar muita gente. Então vamos seguir o baile, tá? Combinado. E, por exemplo, um dos outros clientes que nós estamos assessorando nesse momento tinha até então só o departamento pessoal. E é uma empresa de mais de 100 funcionários. E no decorrer, né, agora ela começou a perceber que algumas coisas não davam bem. Então, por exemplo, nós fomos contratados como consultoria e a primeira coisa que eles disseram, precisamos estruturar cargos e salários. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para entender, vamos conversar tanto com a direção como com os funcionários. A gente viu que a situação não era, o problema não era salário, é muitas outras questões. Por exemplo, não tinha padrão, eles não tinham treinamento, não tinha desenvolvimento das lideranças, ou seja, olha, outra coisa que o RH também atua. Então, desenvolver tanto as equipes, né, como também os líderes. Então, isso faz muita diferença no dia a dia. Né, ter os processos estruturados, então o RH ele pode auxiliar nisso, de ver que as coisas não estão padronizadas,
né, puxar isso, encabeçar. Ele pode não ser a área que mais domina, que mais conhece o processo, mas ele vai sim tentar sempre se aprofundar e vai encabeçar essas mudanças, vai mostrar que isso impacta lá no dia a dia do funcionário. Às vezes um líder está desligando um funcionário, mas na verdade é porque ele não está treinando direito, né? Enfim, ele tem a sua parcela, né, de contribuição para o sucesso desse funcionário. Com certeza, com então, certeza. Como é importante como área poder mostrar isso para a direção de uma empresa. Olha quanto que a gente pode estar perdendo de tempo, né? Enfim, as coisas não estão andando no processo como deveriam, e isso vai repercutir lá no cliente. Então, ou seja, novamente, o RH mostrando que ele tem ligação direto com o negócio, né? Nesse case que tu comentou, a empresa imaginou que o problema era cargos e salários, principalmente. Sim. Aí a gente lembra a famosa pirâmide de Maslow. Foi feita no século passado e olha como já se aplicava bem e continua cada vez mais se aplicando nos dias de hoje, né? O salário entra nos requisitos básicos de sobrevivência, né? Que é a base da pirâmide. Não está no topo. Né? O topo vem a autorrealização, estar feliz, contente onde trabalha, se sentir parte da empresa, se engajar com o propósito da empresa, que hoje em dia é o mais importante. Então, se a empresa não cuida desses aspectos, não treina o funcionário, não capacita ele a desenvolver a função, não dá liberdade, não incentiva a crescer, tu vai ter pessoas fazendo o básico, porque ela está recebendo o que precisa para sobreviver, né? E não vai estar engajada, não vai estar querendo crescer com a empresa, não vai estar se autorrealizando, né? Aí a gente entra de novo num tópico que é muito importante a gente falar, que é a capacitação. Tá, Fernanda, se eu tenho uma empresa, capacito o meu funcionário e ele sai. Eu estou treinando a pessoa, aí o mercado vai enxergar ela melhor, ela vai sair. Não é muito caro fazer isso? Não é ruim fazer isso? Eu já dizia a Henry Ford, né, que só uma coisa é pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles continuarem. Então, olha a situação, né, de não vou investir, vou encarar como um treinamento como se fosse um custo. Na verdade, não. Tem muita coisa que eu posso fazer internamente como área de RH, né? Hoje, quanto conteúdo, a gente pode buscar livros, buscar conteúdo na internet, ir atrás de informações de pessoas que são referências no assunto e criar um desenvolvimento interno. Então, por exemplo, esse cliente, ele atua diretamente como serviço. Então, por que não? Olha a necessidade de fazer um curso de atendimento ao cliente. Então, vamos desenvolver a área de recursos humanos para que ela perceba isso e que ela consiga criar, inclusive internamente. Não que não seja válido buscar consultores, né, de pessoas de renome, com certeza, mas existe muita coisa como área que ela pode agregar para a empresa. Porque hoje, se a gente pensar, então, no empresário de pequeno, médio porte, hoje é muito ligado a custo. Mas se a gente pensar na área de RH, que ela pode desenvolver, sim, muitas coisas internamente, olha quanto de vantagem ela pode estar trazendo, né, para a empresa, né, para o negócio. Então, a gente precisa mostrar para o empresário que a empresa só vai crescer se os funcionários se sentirem crescendo dentro dela, né? Então, como é importante isso estar diretamente ligado, né, ao resultado, né? Volto a dizer, né, que é olhar para as pessoas, que vai impactar lá no resultado, que é algo que o empresário olha tanto. Mas se ele não esquecer que são as pessoas que fazem, né, o negócio evoluir ou crescer, né, ele pode estar perdendo uma grande possibilidade, né, de crescimento. A empresa é feita de pessoas. E os colaboradores que vão dizer o rumo dessa empresa. Né? Se tem pessoas engajadas, pessoas felizes, pessoas que buscam o crescimento da empresa, a empresa vai ter um crescimento. Se tem pessoas que acordam todos os dias sem vontade de ir para a empresa, querendo fazer só o básico para não perder o emprego, vai ter uma empresa que não vai crescer. Né? Então, acabou aquela história de que tem que só produzir de qualquer maneira. Isso não funciona mais na indústria 4.0. Isso já caiu por terra. Né? Tu falou agora Henry Ford, no tempo do Fordismo, que era como isso acontecia, não se tinha um olhar para RH, para a felicidade das pessoas, engajamento, né? Era uma produção em massa. Hoje em dia não, indústria 4.0 tem que ter um olhar muito forte para RH, né? Perfeito, isso mesmo. E assim, até hoje a gente enxerga, né? Aqui na próprio exemplo da Abil, né? A Abil demorou 15 anos para ter um setor de RH estruturado dentro da empresa. Ari, mas tu não disse agora que tem que ter desde o início como funcionou. Hoje a gente enxerga que tinha pessoas que gostam muito de pessoas, nossos gestores gostam de pessoas, sempre olharam para esse
para as pessoas, para o crescimento. Sempre teve muita capacitação interna, muito treinamento, muito espaço de participação, envolvimento dos colaboradores, mas de forma indireta. Porque tinham pessoas preocupadas com isso, mas não sabiam ainda a importância disso, né? Então, quando a gente começou a ver isso aqui dentro, que veio a decisão, vamos estruturar um RH aqui dentro, foi aí que a gente fez a seleção. A gente, eu digo a Hábil, né? Sim. Aí a gente chegou até ti, quando tu começou ali, falou pra nós a importância, o que a gente estava deixando de fazer, o que a gente já fazia, mas podia ser melhorado, né? A gente viu o quanto a gente podia melhorar na área de RH aqui dentro, e é o que tu vem fazendo aqui dentro, né? Já, isso mesmo. E isso que é a percepção que as empresas cada vez mais estão tendo, né? E isso eu trago as consultorias que a gente está prestando, né? Que, por exemplo, que estão vendo a importância de ter um RH. Então, às vezes, eles não sabem por onde começar. Então, ter uma pessoa, um profissional preparado, às vezes custa caro. Então, por que não estruturar as pessoas que estão ali dentro? Então, é isso que a gente está fazendo, tanto estruturando aqui internamente, como também apoiando algumas empresas de pequeno e médio porte. Hoje a gente já está com mais de 3 empresas, né, prestando essa consultoria, de estruturando toda essa área de RH, desde parte de recrutamento e seleção, comunicação interna, cargos e salários, vamos olhar para os benefícios. E tem muita coisa que não precisa do investimento inicial, ou seja, se vê o que são as primeiras ações que se deve fazer que vai estar trazendo mais resultado nesse primeiro momento, né, diante da situação da empresa. E a gente está potencializando essa pessoa que vai tocar, ou seja, está deixando ela preparada para depois ela seguir, porque é uma consultoria. Alguém, né? que já interno, que já trabalha na empresa. Isso. E aqui, trazendo pela Hábil também, então, além de desenvolver as lideranças, a gente está vendo que hoje ela precisa de mais espaço para desenvolver a sua liderança. Então, talvez a gente precisou olhar um pouquinho para os processos, mexer um pouquinho, ou seja, vamos delegar mais. Às vezes os líderes acabavam não delegando e acabavam não tendo espaço, tempo para conseguir desenvolver a sua liderança. Então, vamos, como área de RH, né, tendo esse olhar, a gente conseguiu perceber isso. Então, vamos mexer um pouquinho no processo para que a liderança esteja preparada, né, o RH esteja ali atuando, fazendo um desenvolvimento que vai o ano todo e não vai se completar nesse ano, e dando espaço, dando ferramentas, né, para que ela consiga exercer a questão da liderança. E isso vai impactar lá no funcionário, porque o funcionário ele vai ser mais desenvolvido, ele vai estar recebendo maior treinamento. Então, ele vai, consequentemente, estar mais feliz e produzindo melhor, né? Que é o que a gente tanto quer, né? Como área. Produzindo, buscando melhorias dentro da empresa, procurando maneiras de fazer a empresa crescer, né? Perfeito. Isso, um funcionário que não está engajado não consegue trazer isso. E tu tem que ter pessoas boas, pessoas engajadas dentro da empresa, né? Sim, e olha como apareceu, né? Então, por exemplo, uma das primeiras ações foi fazer uma pesquisa de clima, que a gente chama, né? Um diagnóstico. Então, vamos ouvir os funcionários. Então, como apareceu que eles tinham interesse em mostrar suas opiniões? Então, vamos fazer um programa, daí foi aí que, então, surgiu, né, a ideia do programa, que o Ari, inclusive, foi o mentor, né, da ideia. Então, olha como é interessante isso, de poder dar espaço para as pessoas, porque as pessoas querem ser ouvidas. Então, olha que legal tu poder depois, né, colocar no dia a dia essa ideia e o funcionário perceber que ele fez parte. Ou seja, as coisas não vêm só de cima. Ou seja, ele está aqui, ele está no dia a dia, ele que lida direto com o cliente. Então, olha como é importante ter esse olhar para o funcionário. Sim. Então, ter uma área que lembra disso, que traz essas melhorias, né? Então, para o empresário, eu considero que hoje não é mais é uma necessidade, né? Enfim, é uma coisa que impacta diretamente no resultado. E assim, a gente traz o case aqui como mudou a questão de, não só agora, mas no que a gente já vinha fazendo. Aqui os colaboradores eles realmente participam da gestão, eles dão ideia, eles trazem ideias, e não são ideias que entram num ouvido e saem no outro. São ideias muito boas que a gente usa no dia a dia da Hábil, a gente implementa na parte de gestão, na parte de estrutura, na parte de RH, atendimento ao cliente, tudo, né? Então, a gente tem pessoas mais engajadas porque buscam melhorias, porque sabem que essas melhorias vão ser ouvidas graças a um setor de RH, né? Ou alguém que faz esse filtro, se não for uma pessoa. Então, isso já quase que responde a pergunta que eu ia te fazer. Por onde a gente começa? Quero estruturar meu RH. Tem uma empresa, 5, 10, 15, 20 funcionários, independente. Percebi agora que eu não tenho um setor de RH e não tem ninguém que está cuidando dos meus funcionários. O que eu diria... Como eu começo? O que eu diria é buscar, então, um apoio de alguém que conheça, né? Então, se não vai ser possível colocar alguém com know-how, né? Talvez o custo desse funcionário full-time ali na minha empresa vai sair muito caro. Então, vou
vou ir atrás do mercado, por exemplo, buscar uma consultoria que possa me ajudar nessa estruturação. Então, não são todas as consultorias que trabalham dessa forma, mas nós sim, a nossa missão está também em ajudar empresas de pequeno e médio porte a estruturar seu RH. Então, o objetivo é que a gente desenvolva programas, potencialize a pessoa que está lá, capacite essa pessoa que vai tocar, para que depois que tudo que foi projetado esteja concluído, essa pessoa toque, ou seja, ela seja o RH lá. Então, é a missão de estruturar o RH para que depois ele siga e só cresça. Né? Isso vai começar a dar resultado antes de fazer um investimento grande, porque um profissional bem capacitado da área de RH, nem sempre tu acha no mercado, né? É difícil de encontrar. Então, começa com uma consultoria. E sai mais em conta? Sim, sai mais em conta. Por quê? Porque ela vai estruturar, tem todo o conhecimento. Então, se a gente pensar numa pessoa que talvez precise conhecer todos os processos de RH, que vai desde recrutamento, cargos e salários, que é, vamos supor, um dos subsistemas que não é todo profissional de RH que domina, né? Questão, vamos aplicar avaliação de desempenho, fazer toda uma estruturação de vários projetos de desenvolvimento de liderança. Então, muitas vezes é difícil de encontrar um profissional generalista em RH. Então, falando para o custo de uma empresa de pequeno e médio porte, talvez não seja adequado, né, naquele momento da empresa. Mas, como as empresas estão começando a ver o potencial que é ter uma área de RH, o quanto que isso mexe no negócio, então sim buscar parceiros, no caso uma consultoria, para que estruture, né, uma consultoria especializada em estruturar o RH. Então, porque não que faça só um projeto de cargos e salários, não, que vai estruturar o RH, vai deixar o RH mais estratégico ali dentro, para que continue e aquilo só siga, né? Enfim. E tem outra questão, se tu estrutura esse RH da empresa, mesmo se não tem um profissional específico para isso, quando tu tiveres, o teu RH vai estar estruturado, então o resultado desse colaborador, desse profissional, vai vir muito mais rápido, né? Olha o teu exemplo, quando tu chegou aqui na Abil, tinha pouca coisa estruturada. Tu teve que estruturar basicamente do zero, né? Sim. O que a gente fazia era de maneira informal. Tu teve que estruturar tudo e com isso os resultados acabaram demorando mais para vir, porque tu teve que estruturar a parte formal, a parte técnica, teórica, tem que ser estruturada. Só que se tu já tem isso estruturado na tua empresa, quando tu contrata alguém, fica mais fácil, os resultados vêm mais rápido, né? Claro, com certeza. E então tem essas duas saídas, né? De contratar alguém depois de estar estruturado, como também desenvolver uma pessoa que está ali e que vai tocar. Ou seja, porque o difícil, né, de tu pensar, ter as práticas de mercado, o que as empresas estão fazendo, o que é mais aderente para a minha empresa. Então, tu ter um profissional que tenha um pouquinho de know-how, um pouquinho de conhecimento, também é super válido, porque ele vai trazer experiências de várias outras empresas e vai customizar para aquela empresa que está atuando, né? Então, isso considero também né, bem interessante. Isso é muito legal. Então, respondendo a pergunta inicial dos nossos ouvintes, quais as empresas que tem que ter um RH? Na minha visão, todas as empresas. Todas as empresas. Se não for um profissional, tem que ser alguém olhando para o RH, alguém olhando para o recurso humano. Se for uma empresa com 2, 3 funcionários, que seja o próprio dono da empresa, né, tem que olhar para as pessoas dentro da empresa. A empresa é feita de pessoas, né? Perfeito, porque se a gente pensar em pessoas felizes, pessoas engajadas, né, que repercute diretamente no negócio. Então, é o crescimento dos funcionários, mas, consequentemente, da empresa. Né? Então, acho que isso que é o que fecha tudo, né? Para o empresário entender a importância, porque está diretamente ligado ao negócio, né? Ao resultado. E quem faz o resultado são as pessoas. Sim, olha, tem um livro que eu gosto muito, que eu me identifico bastante, que é do século passado, Empresas Feitas para Vencer, que pega empresas do século passado que tiveram um crescimento absurdo, exponencial, de um momento para o outro, que vinham na média e se tornaram vencedoras em questão de pouco tempo. Todas as empresas, sem exceção, falavam o seguinte: primeiro quem, depois para onde. Primeiro, quando tu tem pessoas engajadas, quando tu tem as pessoas certas dentro da empresa, tu não precisa ter certo identificado para onde tu quer seguir, para onde tua empresa quer crescer. As próprias pessoas engajadas vão fazer com que a tua empresa cresça, né? Então, desde muito tempo já se vem dizendo primeiro quem, depois para onde, por quê e como. Então, é importante sim ter as pessoas certas na tua empresa, ter as pessoas bem capacitadas, bem engajadas, bem treinadas, felizes, né, querendo crescer e querendo crescer junto com a empresa. Correto. Perfeito. Legal? Legal.
olha, a gente não vai conseguir entrar em todos os pontos que a gente quer falar sobre RH. Tenho certeza que vai ter muitos podcasts exclusivos de áreas mais específicas dentro do RH, mas o assunto que a gente queria falar hoje era o início da estruturação de um RH. Precisa ou não precisa ter um RH? Quais as empresas que tem que ter? Né? Eu acho que esse assunto, não sei se tu quer falar alguma complementação, algo sobre isso ainda. Não, acho que abordamos, né, os principais tópicos, né, do empresário entender que isso, ter uma área vai trazer resultado, né, porque está diretamente ligado ao negócio, né, enfim. Então tá, Fernanda, muito obrigado por ter participado, agregou demais para mim com certeza e para quem está ouvindo também. A gente vai entrar em mais assuntos específicos, questão de contratação, questão de treinamento, capacitação e outros ainda, porque é uma área que eu sei que te interessa muito, também me interessa, então a gente com certeza vai conversar mais sobre isso, interessa para muita gente. Então quem gostou, fica de olho, daqui a pouco a gente vai ter mais assuntos sobre RH, a gente vai voltar nesse assunto. Agradeço a atenção de todos, até mais, até o próximo.